Chegou a hora de seguir viagem. Depois de 5 meses viajando pelo México, esse é o nosso último final de semana por aqui. E a gente vai usar ele para rever tudo que a gente mais gostou durante esse tempo. Os lugares favoritos, as comidas que a gente mais provou. Em poucos dias a gente pega um avião rumo ao próximo destino. Mas antes dele, vem com a gente para essa última volta no México. Já começou aquele calor que a gente já comentou com vocês em outros vídeos. E uma das melhores coisas para fazer nesse calor, além de tomar uma água fresca, né, é ir para a praia. Agora que a gente está indo embora do México, basicamente o mar resolveu melhorar. A ironia, né? A ironia do destino. A gente inicialmente alugou aqui mais tempo para conseguir aproveitar, para conseguir ficar mais próximo da praia, mas pela ironia do destino, durante todo o mês que a gente passou aqui, estava lotado de sargaço, a gente não conseguiu aproveitar muito. Esse é um dos primeiros finais de semana onde o mar começa a voltar a ficar azul. Vamos ver o que a gente vai encontrar, né? Se está realmente azulzão. Eu vi que já não tem mais sargaço, mas isso não diz muita coisa. Eu acho que é nessa rua aqui que a gente entra, ó. Bora. Ali na frente eu sei que tem um rooftop da 28, né? Uhum. É um lugar aí que, se eu não me engano, eles estavam até fazendo um evento aí para brasileiros recentemente. Ah, legal. No clima da Copa, no clima da né? Copa. E nesse horário são poucas as pessoas na rua, né? Muito quente. Tá batendo agora 12:30, então o sol tá no máximo dele. É um ótimo momento para ir pra praia, né? Se tu quer realmente torrar lá no sol, se bronzear, enfim, aproveitar. Mas para andar na rua, assim, falar para vocês que é coragem, tá? Ó, e tem um caminhãozão parado aqui na entrada da praia. Talvez eles estão tirando justamente o sargaço, não sei dizer. O que acontece é que o sargaço nesse momento parou de chegar. Então não tem mais tanto sargaço na praia em si. Porém, o mar continua manchado, por conta justamente do sargaço que tinha anteriormente. Deixar o cara passar aí, ó. Vamos ver o que a gente encontra aí, ó. Cara, já deu uma boa melhorada, né? Sim, comparação, como tava antes. Olha lá, onde tem os barquinhos já dá pra ver que tá vindo o azul turquesa do mar, entendeu? Ele tá voltando. Aqui na beirada ainda tá um pouco marrom, mas é como o Gui falou, o sargaço acabou atingindo e demora um pouco pra sair da água, né? Mas olha, acho que nos próximos dias teremos um marzão do Caribe de volta. E é complicado, né? O sargaço aparece e é aquela coisa, prejudica todo mundo, quem visita e quem trabalha. Mas não tem, tá bem limpa, é só realmente a mancha ali da água que ficou, a galera tá lá no meio, ó, bem tranquilo, o pessoal lá de barco. Realmente, pegar um barquinho para aquela região lá, eu acho que é a melhor opção. É realmente uma coisa que a gente vai ficar pendente aqui nesse vídeo e também nesse nosso último final de semana, que é ir pra praia e conseguir aproveitar. A gente, infelizmente, já tá pendente disso aí desde que a gente chegou aqui em Playa del Carmen, mas faz parte, né? E justamente por conta do sargaço, enfim, desse atrativo da praia a gente ter perdido, que a gente tá indo agora pro próximo país, né? E conta aí, Júlia, pra onde é que a gente vai? Ai, galerinha, eu tô muito ansiosa. A gente vai pro Canadá. Então, vamos subir mais um pouquinho aí, né, as Américas. E a gente tá indo pra lá até compartilhar um pouco com vocês do motivo. Não é por conta da Copa, embora tá tendo a Copa lá também. A gente não vai pra uma cidade de Copa, a gente vai pra Montreal. Uma cidade bem peculiar, porque eles falam bastante francês lá. Então a gente tá curioso e até empolgado, porque a gente pretende tentar aprender o idioma. Então vai ser um grande desafio ir pra lá, tentar se comunicar e tudo mais. Um país muito diferente de todos que a gente já vinha conhecendo aí da América Latina. E o outro motivo que fez a gente ir pra lá, né, além do fuso horário também contribuir, que é parecido com o do Brasil, é os preços. Curiosamente, os preços de aluguel lá, por exemplo, estão mais acessíveis do que por aqui no México. Então a gente acabou decidindo ir pra lá meio que por conta disso, compramos a passagem, compramos o Airbnb e vamos! E pode parecer meio loucura falar isso, né, que tá mais barato alugar lá do que aqui, não parece fazer muito sentido. Porém, a gente conseguiu encontrar boas opções dentro do nosso orçamento e que essas mesmas opções aqui no México, com esse orçamento, não entregavam tudo que a gente precisava. Por exemplo, máquina de lavar, coisas básicas assim pro dia a dia, né? Um lugar para trabalhar, uma mesa, uma cadeira. Uma cozinha confortável para poder fazer as refeições. Porque quem não sabe, né, até contextualizando aí um pouco mais, a gente acaba trabalhando enquanto a gente viaja. Então, por isso que a gente passa mais tempo nos países aqui. Só nessa região do México a gente já ficou 5 meses. Então, é um tempo bem considerável. Tem muita gente que conhece vários países nesse tempo. Mas a gente gosta de viajar devagar.
e porque a gente trabalha. E pra gente trabalhar, a gente precisa ter um local mais completo, com uma estrutura um pouco melhor. Então é isso que a gente acaba buscando assim nas hospedagens, né? Total, ter um mínimo de conforto pra gente conseguir seguir a nossa vida, seguir com o nosso trabalho, fazer dinheiro e financiar as nossas viagens, né? E nesse sentido, alugar uma coisa nessa mesma qualidade que a gente estava encontrando lá, aqui no México, era muito mais caro e mais difícil de encontrar, por incrível que pareça. E por isso que a gente decidiu ir para lá, achamos essa oportunidade, ficou um preço bem atrativo e vamos explorar esse novo país, né? E zero novidade que a gente vai comer comida mexicana. A gente voltou aqui então no Chachalacos, que é um restaurante que a gente gosta bastante, e vamos então comer alguma coisa típica aí hoje. Eu imagino que segurança seja um tema que o pessoal que vem visitar o México, viajar aqui para a região do Caribe, se questiona bastante, né? Será que é seguro? Será que não é? E vou falar para vocês assim que na nossa experiência até então tem sido super tranquilo, tá? Peraí que a gente vai fazer o pedido agora. Dejo las salsitas Dale. aquí. ¿Estás listos para ordenar? Sí, sí. Para nosotros puede ser un burrito de camarón Un poquito de camarón. y también, ¿dónde está? Nachos al pastor. Nachos al pastor. Nachos al pastor. ¿Con todo estarían bien los nachos? Sí, completo. Y también 2 aguas frescas de limón y hierbabuena. 2 aguas de limón y hierbabuena. Acertou. Tá, agora a gente fez o pedido, então continuando a questão da segurança, né? Vou falar pra vocês assim, que na nossa experiência, super tranquilo, tá? A gente nunca viu nada acontecer, porém, isso não quer dizer que não acontece. Porque se tu for acompanhar os jornais locais, assim, a gente começou a acompanhar, tu vê que sim, acontecem coisas que assustam. Mas geralmente em regiões bem específicas, nunca na parte turística, nunca na parte onde tu vai estar. De forma geral não acontece. Né? Exatamente. A gente está aqui, as nossas coisas estão na mesa, as nossas bolsas estão ali, com o celular, tudo dentro, celular na mesa, câmera. A gente em nenhum momento se sente inseguro assim de que alguém vai passar, vai arrancar e vai fugir. Muito longe disso, tá? Porém, uma coisa que eu acho que sim, que pode acontecer, que não está relacionado a roubo, não está relacionado a assalto, são pessoas bêbadas te incomodando. Ah, isso é verdade. Isso pode acontecer, tá? Toda essa região aqui, às vezes tu pode encontrar, principalmente depois, assim, na sexta-feira. Depois das 6 da tarde, assim, acabou o expediente, o pessoal começa a encher a cara. Não, e é forte, tá? O pessoal aqui bebe com força e tu pode acontecer de tu ir num Oxxo, por exemplo, e tá todo mundo lá dentro muito bêbado na fila com mais cerveja. E, enfim, às vezes o cara vai querer fazer uma brincadeirinha, vai dar uma debochada ali, coisa de bêbado, e tu não entende, tu leva mal, e pode acontecer situações assim de escalada, sabe, de conflito, e a gente já viu acontecer principalmente entre eles. Sim, é verdade. Mas a questão de ser assaltado, roubado, nunca passou nem perto, né? A gente nunca nem teve receio, assim, que isso fosse acontecer. E até falando dessa questão dos bêbados, tem uma história de uma situação que a gente viveu que eu achei... Agora a gente ri, né? Mas foi assim, se eu estivesse sozinha, acho que no local, eu ficaria um pouco incomodada. Eu fiquei incomodada já, né? Que a gente tava voltando da praia em Cancún de ônibus. E basicamente quem vai de ônibus são poucos turistas, mas a maioria das pessoas que trabalham. Então com certeza eram pessoas que estavam trabalhando, acabaram o expediente e estavam voltando para casa. E não se pode beber na rua, né? Teoricamente. Mas no ônibus pode. Mas no ônibus pode, né? Então eles pegavam uma latinha de cerveja, deixavam dentro da mochila e iam tomando e guardavam ali dentro e ficava nesse modelo assim, sabe? E o ônibus inteiro tava cheio de homens bebendo, ou muito bêbados já dormindo, assim, sabe? Então, eu me senti desconfortável e eu acho que se eu estivesse sozinha seria pior ainda. Mas também não aconteceu nada, ninguém mexeu comigo, ninguém me olhou, assim, sabe, com segundas intenções nem nada. Mas é um ponto. É um ponto, E às vezes eu acho que o pior é a questão da língua, assim. Alguém falar alguma coisa, tu achar que é pra ti. Ou tu não entender, tu não entender outra coisa. Exato, e aí sabe como é que é, né? Vai de pessoa pra pessoa, né? Alguns sabem relevar, assim, porque, por exemplo, a gente estava na praia nesses tempos e um senhorzinho, 60 anos, eu cheguei e eu tava com uma camisa preta e uma bermuda preta. Ok, eu sou culpado, padrão, né? Sempre. Eu sou culpada. Quando eu cheguei, ele falou, mira, chegou o Batman. E eu pensei, ô, seu velho sem vergonha. Pensei, tu acha que eu não entendi o que tu falou? Mas eu só peguei e falei, quer saber? Vou seguir minha vida, vou fingir que eu não entendi. E essa questão de às vezes ter muita gente alcoolizada ali no mercado, no Oxxo, enfim, não é nada que necessariamente indique insegurança, tá? Mas só tô pontuando isso porque sim, pode alterar a percepção de segurança que tu vai ter naquele determinado momento. Daí isso vai de pessoa para pessoa, né? A gente só comentou porque às vezes a gente sabe que vem alguém ali sozinha, vai viajar sozinha, ou vem com família, vem com criança pequena e, pô,
saber que num lugar desse, em determinado horário, pode ter esse tipo de situação, com certeza é bastante interessante. E olha o que acabou de chegar aqui pra gente. Se a ideia é provar pela última vez as coisas que a gente mais gostou, com certeza isso aqui teria que estar. Explica aí, Júlia. Tá no top 3. Aguinha saborizada, aguinha fresca, na verdade, a gente fala saborizada, mas é água fresca. No México é uma das melhores coisas, muito fácil de encontrar. E essa daqui, desse sabor em específico, do chachalacos, é uma das nossas favoritas, que é de limão e erva cidreira. Erva cidreira. Não sei explicar pra vocês, é algo bem suave, bem gostoso e muito, muito, muito refrescante pra dias de calor como está hoje. Não, essa é especial, tá? E aqui é um restaurante, é uma franquia aí, tem por vários lugares, Cancún, Playa. Então se não tem coragem de comprar ali do tiozinho na rua, na feira, vem aqui, experimenta, que com certeza vale muito a pena. Essa daqui é a minha favorita e a tua também, né, Julia? Sim, na verdade não. Essa daqui é a minha segunda favorita. Minha favorita mesmo é aquelas bem assim da fruteria, assim, bem que vende em lugares bem simples, que é de maracujá. Meu, essa a de boa, maracujá pra mim é a favorita, porque vem ali as sementinhas de maracujá junto, você vê que é fruta de verdade, sabe? Eu acho bem gostoso. A gente vai ter que comprar uma dessas também nesse vídeo. Vamos, eu quero. E os nossos escolhidos pra encerrar com chave de ouro o México foi nachos ao pastor, então ó, queijo cheddar, pico de galo, que é como é que é o nome? É uma mistura aí como se fosse um vinagrete, assim. Vinagrete, sei. Guacamole, nachos e a carne, né, que é o pastor. Tem também um feijãozinho que agora eu vi aqui desse lado. Meu, tá maravilhoso. Já vou até, ó, comer aqui um pouquinho e já mostro pra vocês o resto. Maravilhoso, né? Muito bom. E agora é o especial, né? Que esse daí a gente já provou uma vez, a gente ficou apaixonado e a gente falou, cara, antes da gente ir embora, a gente tem que ir lá e comer de novo. Sim, burritos de camarão. É um camarão que ele é frito, assim, empanado. Então você come e ele dá uma crocância, assim, e aí tem guacamole, tem queijo. Nossa, é uma mistura de sabores e sensações maravilhosa. E realmente, foi uma das últimas coisas... A gente já veio várias vezes no Chachalacos. E em uma das últimas vezes a gente pediu esse prato. E a gente pensou, meu, por que eu não pedi isso aqui antes? E aí agora a gente voltou pra comer uma última vez. E daí é isso, nossas águas frescas aqui e os molhinhos, né? E dali. Vamos comer. Começa aí, Júlia. Comer aqui o burritinho primeiro. Burritinho, né? Burritão, olha só o tamanho disso. Burrote, né? Um burrote. Não, ó, olha só, comparando com o tamanho da minha mão, é muito grande. É a metade só, né? Tem a outra metade que é do Gui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Muito bom. Era do jeito que tu lembrava? Tá um pouco picantezinho, tá? Tem guacamole, tem um queijo aqui, ó, derretido. Isso aqui é... Como é que é o nome? Repolho. Repolho roxo, repolho acho que branco, alface. E aí aqui o camarão. Eu não consegui comer ainda o camarão, que a primeira mordida veio só as plantas. Vamos ver. Agora é a hora da proteína. E aí? Muito bom. Muito, muito bom. O camarão é tão grande que você tem que dar várias mordidinhas pra conseguir comer ele inteiro, assim. Eu acho maravilhoso. Nota 10. Arrasamos. Pessoal, vou falar pra vocês que realmente a comida que eu mais gosto daqui são os tacos ao pastor. Então eu diria assim, se em algum momento tiver a oportunidade de comer uma comida mexicana, ou tu vai preparar em casa, tenta preparar a carne de porco ao pastor. É muito gostoso, fica muito bom. Toda vez que eu penso assim, em comer alguma coisa aqui, eu só penso nisso. É taco ao pastor, é burrito ao pastor, é só isso que vem na minha cabeça. Qualquer outra coisa não importa. Pra mim, a comida daqui que eu mais gosto é essa. Acho que é muito marcante, assim, né? Acho que a maioria dos mexicanos também pedem bastante ao pastor. É um dos pratos mais típicos, assim, na minha opinião. E tem que ter o abacaxi. É o abacaxizinho. Tem que ter o abacaxi. Cara, o abacaxi é inegociável. Se não tiver o abacaxi, não é tão gostoso. E feedbackzão da comida, né? Pós 5 meses de México, a gente comeu muitas vezes fora. Também fizemos a dieta dos tacos em casa. E, assim, a comida mexicana não decepciona. É uma comida que a gente gostou muito e que, com certeza, a gente vai levar, assim, pra nossa vida de continuar fazendo em casa, em outros países ou até quando voltassem pro Brasil, porque é uma comida muito fácil de preparar. Você precisa ter várias pequenas porçõezinhas de várias coisas e junta tudo numa tortilha. É rapidão, já deixa a carne pronta, assim, a gente faz bastante durante a semana, então deixa a carne pronta e durante a semana, em 15 minutos, você já fez o almoço, sabe? Porque é só monta tudo. Então, maravilhoso. E comer fora, a gente também nunca se decepcionou. Acho que a comida aqui, assim, não tem o que reclamar. É maravilhosa.
E se teve uma coisa que 5 meses de México nos trouxe, foi aprendizado. Como acompanhar o sargaço, onde comer a verdadeira comida mexicana, por aquele precinho verdadeiro também, quais praias valem a pena, qual zona tu deve evitar e principalmente como se virar no dia a dia. E tudo isso a gente organizou em um só lugar, o Guia do Dias Por Aí, que a gente criou justamente para te poupar de todo esse trabalho de planejar uma viagem para cá. Lá você encontra basicamente tudo o que precisa saber da cidade. Os melhores pontos de comida de rua, rolês diferentes para sair do óbvio, que nem esse aqui que a gente tá fazendo hoje, onde se hospedar e até quais zonas da cidade é melhor evitar. E todos os lugares que a gente foi e voltaria, a gente deixou salvo em várias listas no Google Maps, separados por categoria e com comentários nossos em cada pin. E nos guias de praia, tipo de Cancún e Playa del Carmen, ainda tem um diferencial a mais. Links para você acompanhar o sargaço em tempo real, praia por praia e com a previsão dos próximos dias. E fica tranquilo que os nossos guias não são aqueles e-books de 200 páginas que você nunca vai ler. É só o essencial para você bater o olho e já entender o que importa da cidade. O melhor é que tá no precinho, só R$19,90. Então escaneia o QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou clica no link da descrição. E a gente veio no mercado agora, acho que a gente nunca filmou o mercado aqui, mas com certeza uma das coisas que a gente mais vai sentir saudade, que a gente gostou bastante, é de tomar uma cerveja aqui do México, né? As famosas chelas. Então a gente vai comprar uma, vamos levar pra casa pra tomar, não sei se agora, mais tarde. Cervejinha? É. Não sei também. Mas bora mostrar aqui, ó. E aqui é legal, ó, que como realmente o pessoal consome bastante cerveja, sempre tem essas câmaras frias aqui. Não só nos mercados grandes, nos pequenos também. E daí tem vários tipos, né? Tem as de garrafa, e o legal aqui é que eles não cobram o casco ali, que seria a garrafa, né? No Brasil eu sei que cobram. Esta aqui é a Barrilita, uma cerveja bem popular aqui, ó. Bem baratinha. Mas uma das mais gostosas é essa aqui, ó. Bem popular também, que o pessoal compra direto, né? Essa modelo. Essa que a gente vai levar. Então, bora pegar uma aqui, ó. Ver se tá boa. Aferir a temperatura. Ai, meu Deus. Ai, aí, ó. Do jeitinho pra levar. Essa daqui, ó. Já fica a recomendação, não compre que ela não é boa. É uma cerveja com sabor, né? Essa daqui é de mango, mas a gente já provou uma que era essa daqui, eu acho. Um chamoy, né? Um chamoy. Essa é com tahim. Enfim, aqui ó, pinha. Era essa daqui, ó, pinha, e aí tinha alguma coisa picante de chamoy junto. Não é à toa que tá na promoção, né? É, ela não é boa, ela tem gosto de tudo menos de cerveja. Enfim, dá uma passeada aí no mercado. Aqui ó, as coisas pra fazer michelada, né? Então eles fazem uma mistura, eu não sei muito bem. É, que tu compra tudo que tu necessita pra fazer a tua michelada, né? As coisas pra botar no copo ali, ó. Ou até mesmo o copo pronto. Enfim, limãozinho espremido aqui, ó. Tem de tudo, né? Enfim, galera, no mercado é aquela coisa, né? Como em qualquer lugar. Só muda é o preço e a moeda que eles te cobram. Mas pegar então a cervejinha, uma coisa que eu notei que é diferente aqui no mercado é que o pessoal que embala a compra, vocês vão ver ali, eles são voluntários, então eles não recebem salário e normalmente o que o pessoal faz é dar algumas moedinhas para eles. Então eles estão ali, eles pegam a tua sacola, embalam todas as tuas compras e daí tu dá uma moedinha. Geralmente são senhorzinhos aposentados, assim, né? E também acontece de quando você vai, geralmente é em conveniência, não tanto em mercado, mas tem pessoas abrindo a porta pra você e fechando também em busca de moedas, né? E uma coisa bastante curiosa que a gente notou é que geralmente ir no mercado é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente chega e uma das que a gente mais fica ansioso para fazer. A gente sempre fica naquela expectativa de chegar e ver o que tem, como é que é, se é diferente, o que a gente vai encontrar. Vou falar para vocês. Geralmente a gente encontra as mesmas coisas. O que varia muitas vezes é o preço. Que às vezes, por exemplo, assim, aqui no México, café é um negócio caríssimo. Papo assim de R$50, 400 gramas de café. E no Brasil já é o oposto, né? Tá bem caro, eu sei que tá bem caro, mas ainda é mais acessível, mais econômico do que aqui. E outras coisas que, por exemplo, a gente encontra aqui, que são bastante econômicas, no Brasil são caras. Como, por exemplo, as coisas para fazer burritos. Qualquer coisa para fazer comida mexicana, os molhos, tudo assim é mais caro no Brasil e aqui é a coisa mais barata que tem. Exato. Não sei porquê, mas por alguma razão aqui no México é muito barato fazer comida mexicana. Fica a reflexão aí, por quê? E uma das coisas que a gente gostou bastante também foi visitar os tianguis. E hoje a gente está aqui de novo, mas é mais por uma questão também de necessidade, que a gente precisa encontrar uma película para o celular da Júlia. Então, voltamos ao tianguis e aqui com certeza a gente vai encontrar várias. Mas o desafio vai ser encontrar uma que aceite cartão, né? É, então a gente não tá com dinheiro físico, só cartão, então talvez a busca vai ser um pouco mais
acirrada aí. Hoje a gente não vai mostrar no detalhe, que nem a gente já mostrou em outro vídeo, mas vamos dar uma voltinha aqui, vamos ver o que a gente encontra. Galera aí, ó, naquele mesmo lugar aí, ó, preparando comida. Enfim, a gente gravou um vídeo bem completo aqui. Tá lá no canal já, quem quiser dar uma olhada, super recomendamos. Inclusive a gente pegou e almoçou numa dessas casinhas assim que ficam na lateral nesses restaurantes. Foi uma experiência bem legal. Olá, tudo bem? ¿Tienes película de iPhone? Película Para como dela. capa protectora de iPhone. No. ¿No sabes dónde puede encontrar? Más adelante. Más venden adelante. Puro protector. Así como... Ajá, Mica. Mica se llama. Mica, dá. Dale, ¿y cuánto suele estar? Como de iPhone, como 120, 100. Dale, gracias. Bora lá então. Já sabemos vai. agora um preço, né? E o nome, né? Porque não é Mica. película, é Mica. Ó, aqui a gente encontrou a mica. Nesse caso, a mica de cristal, antichismoso com privacidade. Te cuesta 50 la básica, 109D y 150 de privacidad. Ó, ficou perfeito. Graças, amigo. Graças, amigos, que te Gostou? vai muito bem. Gracias. Pra quem duvidou, né? Pois é, encontramos. Eu já tava com as expectativas baixas, porque a gente já passou numas 3 lojinhas, todo mundo falava que não tinha. Mas conseguimos, problema resolvido. E, como sempre, né, pagando o cartão da Nomad, nos salvando aí quando a gente precisa fazer qualquer pagamento aí fora do Brasil. A Nomad tá sempre com a gente e aceita até aqui no Tianguis. Isso aí me impressionou. E se você ainda não tem uma conta na Nomad, fica aí a nossa recomendação. Usando o cupom DIAS por aí na criação da sua conta, você ganha até $20 de cashback na primeira conversão. Nossa missão no Tianguis foi concluída, então. Ele tá ali atrás, basicamente o início. E agora a gente vai dar mais uma voltinha aí pela praia. A gente vai na praia 72, vamos ver como é que tá lá, ver se Também melhorou. tá melhor de sargaço e tal. A gente tá tentando encontrar aí nesse final de semana alguma praia que nos salve, né? É. Mas tá O nosso tá difícil. sonho é realmente aproveitar o último final de semana na praia, mas não tá rolando. Vamos ver se a 72 salva aí a gente. Aqui, a gente já voltou pra parte turística, tá? Olá, que tal? Essa senhora ali, a gente conversou com ela da última vez que a gente gravou o vídeo. Ela foi bem simpática. Mas só pra mostrar lá onde a gente tava e a diferença que é pra cá, né? Que é toda a região turística. Bem contrastante, né? Um contraste, né? Agora sim, então estamos na entrada aqui da Praia 72. Essa eu acho que foi uma das primeiras praias que a gente mostrou aqui de Playa del Carmen, muito porque a gente morava nessa região aqui, que é a região da Donaldo Colosio, né? É um pouco mais distante da onde a gente está hoje, mas é uma praia bem legal, uma praia pública, ela tem bem menos estrutura que as outras, porém também tem menos clubes de praia, enfim, acontece que daí a areia ali fica mais livre. Padrão, né? Andar pelo México e não encontrar uns lagartinhos, você não está no México. Isso é uma das coisas que aconteceu agora e que eu mais gostei daqui do México também, que vão ver acontecer de novo. É a quantidade de animais que estão aqui pela cidade, por essa região, né, de Playa del Carmen, de Cancún. Então é bem normal tu tá andando na rua daí, principalmente à noite. Atravessa um guaxinim correndo, atravessa um gambá, tu tá andando... Tem iguana por todos os lados. Total, tem muita natureza, assim, né? Bastante. Bastante árvore também, então é um ambiente que é bem gostoso, assim. Quando tu olha a cidade de cima, tu consegue notar que é muito arborizada. E por isso que acaba que tem bastante animalzinho, né? E aqui nessa praia, eu quero mostrar pra vocês ali na frente que tem outro animalzinho que pode estar frequentando, mas esse eu não gostaria de encontrar. E toda vez que a gente caminha por aqui, a gente dá, vamos dizer assim, uma olhada para os lados, né, para garantir. Animalzinho tu foi modesto, eu acho. Esses ambientes assim, ó, são perfeitos para quem? Pro cocodrilo, né? Cocodrilo que é crocodilo em espanhol. E aqui, ó, ¿hay cocodrilos hoy? Sim? ¿En serio? ¿Se puede ver? No tanto. ¿Pero dónde? Ai, no fundo. Que medo. É, galera, a gente falou aí de brincadeira, mas pelo jeito a galera parou aqui, porque hoje ele tá por aí mesmo. E agora sim, estamos chegando na praia. Nossa, que diferente que tá hoje, que vazio, né? Aham. As últimas vezes que a gente veio, era alta temporada ainda, então tinha muita gente por aqui, praticando esporte. É uma praia que eles usam de outra forma das demais. Geralmente, mais lá pro centro, a galera tá bebendo, é beach club, é lugar para sentar, e aqui é um lugar onde eles praticam muito esporte. Isso é bastante legal.
Olha só, aqui então tá manchado, tá quase um mar de 7 cores, né? Que aqui a gente vê a mancha do sargaço e mais para trás começa a aparecer de novo o azul, que é o azul característico aqui dessa região, né? Então está voltando. Tá voltando, mas bem quando a gente tá indo embora, né? Sacanagem. Ele tá voltando e a gente tá indo, né? É, mas faz parte. Mas ó, talvez nos próximos dias a gente consiga ir sair depois do trabalho e ainda aproveitar um pouco do mar, porque realmente parece que tá dando uma melhorada, assim. Só tá um pouco manchado, mas você vê que não tem sargaço na água, só na areia. Ali, ó, tiraram bastante, mas querendo ou não, acaba que acumulou nessa região e mancha, né? Aquela mesma coisa que a gente mostrou nos outros lugares. Bem isso. E lembra que a gente falou que a questão da segurança é assim, tu não vai acontecer nada, mas se tu pesquisar, tu pode se surpreender? Então, esse lugar aqui, bem tranquilo, aparentemente de boa. Tu sabe de alguma coisa que aconteceu aqui, Júlia? Não. Eu vou te contar. Ih, que medo. Eu li no jornal aqui que tinha uma galera que tava se escondendo nesses matos. Ai. Pra quê? Não pra te assaltar enquanto tava andando ali, nem nada. Mas quando tu pegava e deixava tuas coisas ali, ou se tu deixava na areia, eles saíam do mato enquanto tava na água, pegavam tuas coisas e te roubavam. Nossa. E eles prenderam esses caras, mas realmente estava acontecendo. Então é isso que eu queria dizer pra vocês, assim, que a gente não viu nada acontecer. Em nenhum momento, nada assustou a gente assim de, meu, que susto. Sim. A gente só ouviu falar. Por jornal, por notícia local, só isso. É aquela coisa que se você não pesquisa, você acaba nem descobrindo, né? Porque realmente só sai em jornal local, na área turística acho que tem um controle aí maior, mas assim, de sair na rua e ver algo suspeito, realmente, no tempo que a gente passou aqui, a gente não viu nada. E olha que a gente se meteu em uns lugares meio que tinha chance, né? Mas não, nada assim, bem de boa. Olha lá, ó, não é o crocodilo nem um dinossauro, mas aqui, ó, nesse galho tem uma iguana. Se ele se cai, o cocodrilo não come, não? Tchau, tchau, chicos. Você vai ver. A gente não costuma filmar muito a gente interagindo com as pessoas, assim, quando a gente quer conversar, quando a gente quer realmente trocar uma ideia, porque a câmera, a gente já comentou que quebra muito disso, né? A partir do momento que tu aponta a câmera pra alguém ali, a pessoa não sabe o que esperar, né? Ela já se coloca ali numa posição de defesa. Né? Mas a galera ali tava muito de boa e dá pra ver que eles são simpáticos, né? Então... Aproveitando, ó, é uma que das o coisas, vídeo, aproveitando que o vídeo é uma despedida aí do México, né? Acho que isso é um dos pontos que mais chamou a nossa atenção, assim, que eu não sabia muito o que esperar, porque é uma região turística, né? A gente veio já com uma mentalidade de, talvez a gente não seja tratado da melhor maneira, talvez queiram passar a perna na gente, mas em 5 meses nada disso aconteceu, muito pelo contrário, né? Assim, as pessoas são muito amáveis, muito... que foi o crocodilo? Eu não acho que era uma iguana que eu escrevo o mato mexendo. As pessoas são muito queridas, assim, muito amáveis, e realmente, quando você não tá filmando, meu, o papo rola solto, assim, pergunta de onde é, falou Brasil, aí eles ficam 2 horas ali conversando contigo, entendeu? É muito legal. Ó, galera, e vai dar 5 horas da tarde, a galera já tá ali fazendo fila pra comprar cerveja. Domingo, né? Então acontece aqui que domingo, 5 horas da tarde, tu não pode mais comprar álcool depois desse horário, só na segunda-feira. Então, quando começa próximo ali, a galera começa a se tumultuar pra comprar. A gente também tá saindo agora aqui pra comprar algo, a gente até trocou de roupa, que tava muito quente, a gente suou muito, mas o que a gente quer comprar é de tomar também, mas é outra coisa, tá? A gente já vai mostrar pra vocês. Estamos aqui na rua, basicamente a gente mora nesse prédio aqui, durante essa nossa estadia, só que do outro lado, né? A gente sai pra outra rua. O que a gente quer tá aqui, ó, nessa fruteria. Não é fruta, mas é feito com fruta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a famosa água fresca, né? Yes. E aqui tem muita opção, olha só. A que eu vou querer, com certeza, é de maracujá, que é essa daqui de baixo. Quer segurar aí, Julia? Deixa eu te ajudar. Vai lá, Gui. Tem de horchata, tem de sandia, que é o... E até pra mostrar, essa daqui de maracujá, dá pra ver as sementes. Aqui tem uma outra que é com maracujá. Eu acho que aqui tem uma outra que é com maracujá, mas eles fazem várias misturas. Manga, é. Então, maracujá e manga, maracujá e abacaxi. Enfim, olha só. Tem várias opções. Uma geladeira grandona aqui, com vários sabores. Confesso pra vocês que isso aqui é um costume que a gente tem, de sempre vir aqui comprar pra almoçar ou pra jantar. É um precinho ok, acho que é uns 10 reais isso daqui, mas é muito gostoso. Então, ajuda muito, principalmente no calor. É, e agora vai fazer falta, né, na nossa nova temporada aí no Canadá. Vamos ficar, acho que com muita saudade. Aqui, inclusive, tem todos os sabores, ó. Aí tem os preços, cada sabor tem um preço diferente. Gracias. Tchau, tchau, que te vai bem. É muito bom.
E além de ser eu narrando esse vídeo, não estranhe que o resto do vídeo o áudio saiu um pouquinho diferente. É porque a gente acabou esquecendo de ligar a lapela e a Julinha ainda tá se recuperando da gripe dela. É, vocês não iam gostar de uma narração com essa voz de gripe aqui, né? E com certeza a nossa temporada no México não podia se encerrar sem uma marquesita, né? Então a gente parou aqui, ó, numa barraquinha de rua e a gente vai pegar uma marquesita de nosso sabor favorito, 3 né? ingredientes: fresa, queso e Nutella. Acho que é a mais popular daqui. A mais famosa e a mais gostosa, na nossa humilde opinião. Um minuto de silêncio para essa maravilha aqui. Não é uma das maravilhas do mundo, mas é uma das grandes maravilhas do México. Marquesita. Bora lá. Tá se lambuzando aí, senão tá boa, né? Sim, crocante. Meu jeito é mais pra baixo um pouquinho, mas ela tá bem crocante. É, galera, realmente não tinha como ir embora sem provar essa maravilha aqui pela última vez. É uma experiência bem legal, bem local. Tem em todos os lugares, a gente não precisou andar muito pra encontrar, não. Ó, Gui, mas um ponto é, né? As marquesitas de Mérida, eu acho que elas são as mais inesquecíveis, assim, em termos de recheio, elas são exageradas. Não, tinha umas lá que tinha mais de 600 gramas, era bem absurdo. Mas aqui tá bem gostosa também. Feitinho na hora, quentinho, né? Não tem como ser ruim. E os ingredientes, né? A gente seleciona sempre o que mais gosta, que é morango com Nutella, e o queijo é bem tradicional, assim, então é a melhor combinação possível. E bom, pessoal, com a marquesita aí a gente encerra a temporada do México e esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí tudo que a gente conseguiu gravar e mostrar pra vocês nesses 5 meses de México. Foi bastante tempo, né? Foi bastante tempo, a gente não explorou muito do México, assim, o México é um país muito grande, mas a gente resolveu escolher essas 2 províncias, esses 2 estados, assim, e passar o máximo de tempo que a gente conseguisse aqui, justamente para sentir como é que é de verdade, né? É até importante falar isso para vocês, que a nossa ideia sempre é essa, assim, de viajar de maneira lenta. A gente escolhe uma cidade que é legal e a gente fica o máximo de tempo possível ali, até esgotar tudo que dá pra fazer, e aí sim a gente pega e segue adiante. Então agora a próxima cidade é uma cidade bem grande também, eu acho que vai ter bastante coisa pra conhecer, bastante coisa pra mostrar, e é um país novo, né? Esperamos levar vocês juntos. É isso, eu tô super empolgada, não sei nem o que esperar direito, porque vai ser algo totalmente novo, mas espero contar com vocês aí assistindo os nossos vídeos nessa nova temporada. Então se você curtiu, já deixa o like nesse vídeo, já comenta o que achou, se inscreve no canal pra não perder nada, e no mais... Um beijão e até qualquer dia por aí.